Mãe brasileira presa em uma operação dramática do ICE em Worcester conquista o direito de asilo nos Estados Unidos. Em Chicago, uma vereadora é detida e algemada por agentes da imigração dentro de um hospital, gerando forte repercussão. E em meio ao tarifaço de 50% que agita as relações comerciais, abemos encontro. Os presidentes Lula e Donald Trump realizaram uma videoconferência histórica. O Agenda 47 começa agora. Olá, está no ar o Agenda 47. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television e SIC Internacional e também na plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube Seabra Brazilian Television. Aproveita, se inscreva agora mesmo, comente, compartilhe e ative, o sininho das notificações para não perder nada em nosso canal. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. A mãe brasileira detida pelo ICE em Worcester, Massachusetts, em maio, obteve asilo na semana passada, confirmou o seu advogado, Paul Tolan, ao portal MasLive. Rosiane Ferreira de Oliveira foi presa em frente às filhas em meio a protestos e acusações de uso de mandado ausente. Mesmo com a vitória judicial, ela permanecerá detida em Stratford County, na região de New Hampshire, até o fim do prazo de 30 dias para um eventual recurso do Departamento de Segurança Interna, o DHS. Tensões locais se intensificaram, incluindo prisões de manifestantes e debates sobre o papel da polícia de Worcester. Em paralelo, uma das filhas, de 17 anos, segue desaparecida desde julho, após ser acolhida pelo sistema de proteção. O jornalista salvadorenho Mário Guevara, que vivia em Atlanta, foi deportado na última sexta-feira, dia 3 de outubro, e desembarcou em El Salvador sob forte emoção e lágrimas. Após ter passado mais de 100 dias sob custódia do ICE, ele reencontrou familiares e denunciou que só teve as algemas retiradas após pisar em seu país natal. Agora ele diz, abre aspas, estou em solo salvadorenho, já não sou mais prisioneiro deles, me sinto livre pela primeira vez, fecha aspas. Guevara havia sido detido em junho enquanto cobria um protesto próximo a Atlanta. Com todas as imputações posteriormente rejeitadas, sua expulsão acende alertas sobre a liberdade de imprensa e os direitos humanos nos Estados Unidos. Um juiz federal indicado por Trump, ele bloqueou temporariamente o envio de tropas da Guarda Nacional para Oregon, mesmo quando o governo tentou mobilizar unidades da Califórnia para intervir em Portland. A decisão atendia ao pedido do estado de Oregon e da Califórnia, que acionaram a justiça, alegando que o presidente extrapolou seus poderes ao buscar contornar bloqueios anteriores. O bloqueio vale pelo menos até o dia 19 de outubro, quando uma nova audiência definirá se a proibição seguirá estendida ou não. Um juiz federal nomeado por Donald Trump que determinou esse bloqueio em caráter provisório, que nenhuma tropa da Guarda Nacional seja deslocada para Oregon. A medida surgiu após a tentativa do governo de enviar unidades da Califórnia para Portland, contornando bloqueios anteriores. Os estados de Oregon e Califórnia realmente conseguiram essa vitória sobre essas questões de mandar a Guarda Nacional para Trump. Podemos ver aí, inclusive, algumas imagens aí da Guarda Nacional. Uma onda de protestos tomou conta de Portland nesse final de semana. Manifestantes se confrontaram com agentes do ICE, que usaram gás lacrimogênio e prisões para dispensar multidões. O governo Trump, inclusive, como a gente falou agora, ele tentou mobilizar a Guarda Nacional local. Relatos de incêndios e caos virais também ganharam grande repercussão na mídia local lá em Portland. Um oficial de Illinois confirmou à rede de TV ABC News que o Pentágono autorizou uma missão da Guarda Nacional para Chicago. Serão 300 soldados sob o título federal Title 10. O governador J.B. Pritzker, porém, afirma que não recebeu nenhuma ligação oficial e se opõe a essa mobilização, dizendo que a situação não exige intervenção militar.
Ele acusa a ação de invasão após o anúncio de que tropas do Texas também serão destacadas para Illinois. O procurador-geral do estado pretende entrar com uma ação judicial em 24 horas contra o que chamou de desdobramento ilegal. Vídeos divulgados já retratam as reações e controvérsias sobre essa possível militarização no estado de Illinois. Ainda em Chicago, a vereadora Jessie Fuentes foi brevemente detida e algemada por agentes federais da ICE dentro de um hospital. Ao questionar uma ação de detenção, o episódio reacendeu denúncias de abuso de autoridades e tensão entre agentes federais e autoridades locais. Confira. He has constitutional rights. No. He has constitutional No. rights. Do you have a sign? No, Do you need to show warrant leave. for me? Turn around. Turn around and leave. He's under. I'm going to he's arrest under you. arrest. You are going to be placed under arrest. Do you have a sign? Do you show warrant for me? She was asking if the agents had a warrant for the man they detained. They told her she had to leave, and when she didn't, you saw what happened. They cuffed her. Then they took her outside and let her go. No sábado, também em Chicago, uma mulher foi baleada por agentes da patrulha fronteiriça dos Estados Unidos durante uma operação migratória intensificada, e é a segunda vez em semanas que incidentes como esse acontecem em meio à ação contra a imigração ilegal no país. Segundo autoridades, os agentes teriam sido acuados por vários veículos que teriam cercado seus carros, o que motivou o disparo em defesa dela. Desculpa. A mulher foi identificada como uma cidadã americana que sofreu ferimentos e levou-se ao hospital por meios próprios. Seu estado de saúde é considerado estável até esse momento. Os vídeos já circulam nas redes sociais, ampliando as dúvidas sobre os procedimentos adotados pelos agentes federais em operações urbanas, onde realmente tem essa aglomeração de pessoas. E ainda falando sobre aglomeração de pessoas e essas ações do ICE contra a imigração ilegal, olha só o que aconteceu ainda lá em Chicago. Moradores do bairro Southside, em Chicago, apelidado ali de Wind City, entraram em confronto com agentes federais de imigração ao verem uma abordagem de rua envolvendo um homem na interseção da 63 RD Street com a Costner Avenue. Testemunhas afirmaram que o homem foi cercado e que os moradores se mobilizaram para impedir esta detenção. O caso gerou tensão nas ruas e ganhou repercussão nas redes sociais, com vídeo circulando e mostrando um momento desse embate. Vamos acompanhar um pouco de como foi o começo e o desenrolar dessa abordagem. Veja as imagens. Let him go! Let him go! Let him go! Get off him! Let him go! Dirty ass mother. Motherfucker.
Lembrando que o nosso compromisso aqui no Agenda 47 é sempre mostrar a verdade com notícias checadas e críveis. Aqui a gente não apoia violência ou nada, estamos mostrando um fato que aconteceu e nosso compromisso é com a verdade. Donald Trump e a primeira-dama Melania marcaram presença a bordo do porta-aviões USS George W. Bush, onde presenciaram uma importante demonstração de poder naval em comemoração aos 250 anos da Marinha dos Estados Unidos. O evento contou com disparos de mísseis, manobras de embarcações de guerra, saltos de forças especiais e decolagens de caças, num cenário que reforça a capacidade militar americana e serve também de palco político em meio a tensões internas. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos pode lançar uma moeda de $1 com o rosto de Donald Trump para celebrar os 250 anos da independência americana. Esboços do projeto foram divulgados pelo tesoureiro Brandon Beach nas redes sociais, gerando intensa polêmica sobre a legalidade de retratar pessoas vivas em moedas, especialmente quando alertam que a lei americana veda esse tipo de representação oficial. Notícia urgente, isso mesmo. Foi mantido aí em sigilo, foi mantido em segredo e só foi divulgado agora há pouco para a mídia brasileira e para a mídia americana esse encontro. Brasil e Estados Unidos retomam o diálogo em meio à crise comercial nesta segunda-feira. O presidente Lula conversou por videoconferência com Donald Trump um pouco mais de uma semana depois do anúncio de sobretaxa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. A pauta do encontro, tarifaço e os reflexos econômicos e a possibilidade de reaproximação diplomática. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a videoconferência foi positiva e haverá divulgação oficial dos termos. A iniciativa decorre do aceno feito por Trump durante a Assembleia Geral da ONU, quando sugeriu encontrar com Lula e elogiou a chamada química entre os dois. A audiência fica atenta. O diálogo pode alterar o rumo da disputa comercial entre as duas maiores potências do hemisfério ocidental. E nossa equipe aqui trabalha rápido, nossa redação, nossos jornalistas na redação, nossa produção, trabalha rápido e já trouxe aqui também a nota oficial e as repercussões lá no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã dessa segunda-feira o telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em um tom amistoso, a duração de 30 minutos, os dois líderes relembraram a afinidade demonstrada durante a Assembleia Geral da ONU e reafirmaram a vontade de retomar negociações bilaterais. Lula pediu o fim das sobretaxas impostas a produtos brasileiros, enquanto Trump designou o secretário de Estado para o segmento das tratativas. A conversa reforça o momento de reaproximação entre Brasil e Estados Unidos. Nós vamos fazer o seguinte, vocês estão vendo na tela aí agora a nota? E eu vou ler essa nota porque é um momento, podemos dizer, muito especial para os dois países que têm uma relação comercial. Como o nosso programa é feito em língua portuguesa, nosso programa é para brasileiros, portugueses também, nós vamos ler essa nota porque é uma nota muito importante, representa aí realmente uma aproximação que pode pôr fim às taxas, pode pôr fim aí realmente toda essa entranha que estava entre os dois, esse estranhamento entre os dois países. Então vamos lá. Vou abrir aspas para a nota oficial e a nossa direção pode inclusive botar aí. Vamos lá, direção. Abre aspas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na manhã desta segunda-feira, dia 6 de outubro, telefonema do presidente Donald Trump dos Estados Unidos em tom amistoso. Os dois líderes conversaram por 30 minutos quando relembraram a boa química que tiveram em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Os dois presidentes reiteraram a impressão positiva daquele encontro. O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços.
solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequências às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad, ambos os líderes, concordaram em encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de um encontro na cúpula da ASEAN, lá na Malásia. Reiterou o convite Trump para participar da COP30 em Belém e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos para que os dois presidentes trocarem telefonemas e estabelecessem via direta de comunicação. Do lado brasileiro, a conversa foi acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Sidônio e Palmeira e o assessor especial Celso Amorim, fecha aspas. Olha, esse é um momento, como eu disse, muito especial para o Brasil, desde que começou o governo Trump, e a gente está trazendo essa repercussão porque aconteceu agora, poucos minutos antes da gente começar o jornal aqui, não tem meia hora que aconteceu, 40 minutos que aconteceu isso, e a gente está trazendo. Inclusive, já vamos trazer uma repercussão aqui do Twitter, do Twitter do Lula. Isso é a nota oficial que a gente mostrou, e aí lá no Twitter é uma coisa mais, como é que podemos dizer, mais informal. O Lula foi no Twitter e disse, abre aspas, recebi na manhã de hoje o telefonema, ele fala de novo, do presidente Trump, conversamos por 30 minutos e relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU. Considero o nosso contato direto como uma oportunidade para restaurar as relações amigáveis de 201 anos. Aí também estava na nota, das maiores democracias do Ocidente. O telefonema, recordei que o Brasil é um dos países do G20 com quem os Estados Unidos mantém um superávit, ou seja, ele vende muito mais para o Brasil do que compra na balança de bens e serviços. Inclusive o Lula diz aí nesse Twitter que solicitou o presidente Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Eu vou dar uma parada nesse aqui só para lembrar vocês. Essa medida restritiva que ele está falando é a Lei Magnitsky, que foi sancionado o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a esposa do Alexandre de Moraes. Vamos continuar aqui. O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Nós concordamos, ainda diz Lula no Twitter, em encontrar pessoalmente lá em breve, que vai ser talvez na Malásia. Sugeri, inclusive, a possibilidade de ser na Malásia. Reiterei o convite a Trump para ir para a COP30. Ele fez meio que um resumo aqui, né? Eu e o presidente trocamos os telefones, né? Disse que deve ser ali telefones pessoais. Já, o Lula não tem telefone pessoal, não sei se o Trump tem, mas deve ser de um telefone de um assessor, para estabelecermos via direta de comunicação. Estavam comigo na conversa o vice-presidente, Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad e Sidônio, que foi lido também aí na nossa na leitura da nossa nota aqui que a gente deu. Gente, como eu disse para vocês, esse é um momento, Agenda 47, a gente em cima da notícia, a gente traz nesse momento essas repercussões. Vamos, na próxima edição e também no Jornal Nacional, vamos acompanhar aí se teve repercussão aqui do lado americano. Vamos ver o que o Trump diz. O Trump gosta muito da rede social da Truth Social. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa desse telefonema, né? Só sei que do lado brasileiro a repercussão está aí. Tá grande, tá demais. Então, vamos esperar aí que os bens e os serviços, que os dois países continuem realmente com essa amizade de 201 anos, que os empresários brasileiros, os empresários americanos, principalmente a população brasileira e a população americana, não sejam afetada por essas ranhuras dos dois aí, que pensam diferentes, mas o pragmatismo, ou seja, pensar no país e pensar de forma sem usar ideologia ali, não afete a negociação entre os dois países. Outra coisa que foi super interessante nesse momento foi que foi tudo segredo, mas já há indícios aí que foi segredo para que não houvesse interferência de terceiros em tentar boicotar ou tentar levar outra informação que não fosse a dos dois presidentes conversando. Inclusive, isso aí todo mundo já sabe, é notório, o Eduardo Bolsonaro está aqui nos Estados Unidos fazendo ali um lobby. Aqui nos Estados Unidos o lobby, inclusive, é permitido fazendo um lobby para que fosse feitas essas medidas aí do Brasil. Nós vamos continuar acompanhando, hein? Vamos continuar acompanhando porque foi notícia urgente aqui no nosso Agenda 47. Vamos ver as capas dos jornais? Vamos lá, diretor, bota aí as capas dos jornais. Jornal Brazilian Times, olha aí. Olha, o Jornal Brazilian Times, esse aqui é o Jornal Brazilian Times lá de Massachusetts.
Ele traz aqui, ó, tensão aumenta em grandes cidades dos Estados Unidos, agente do ICE, debate sobre deportação em Massachusetts, em massa, expõe contradições na política de imigração. Aí traz aqui o encontro, que vai ter um encontro com a polícia aqui em New Jersey, ele traz esse destaque. Homem é condenado à prisão por esquema de fraude a imigrantes em Canérica. Olha, esse jornal traz aí realmente, esse é o jornal Brazilian Times de Nova York, Canérica e New Jersey. Todas essas informações que são as principais. Vamos para a próxima capa, diretor? Vamos para a próxima capa, bota aí. Brazilian Times de Massachusetts, traz aí na capa... Número de brasileiros deportados dos Estados Unidos bate recorde de 2,2 milhões em 2025. Traz aí que o organizador do Brasília Day aqui de Newark, José Moreira, explica os motivos do cancelamento do Brasília Day em Newark e nega que tenha dívida do evento com a cidade. Isso aqui está dando muito o que falar. Organizações brasileiras participam de conferência na Cidade do México sobre imigração. Se diz que a cineasta brasileira presa em Los Angeles só será solta após deportação. A gente falou sobre isso aqui também no nosso jornal. Temos mais uma ou só duas hoje, diretor? Só duas? Ok. Olha, chegou a hora de mandar um abraço para a nossa audiência. Primeiro, eu quero esse abraço que eu vou dar agora é um abraço especial, porque é uma amiga que a gente conheceu, é uma ativista, a Paulette, inclusive ela fazia, na época que ela morava lá em São Paulo, ela desfazia tapioca da Paulette, lá em Praia Grande, eu acho que é Praia Grande, ou é São Vicente, eu acho que é Praia Grande, lá no litoral paulista. A Paulette agora está morando aqui em Newark e diz que não perde uma Agenda 47. Ela é uma ativista muito querida e, com certeza, ela vai fazer umas tapiocas aí pra gente. Quero mandar um abraço pra Angélica Santana também, Ronaldo Piraúba, Débora Padigli e Agora, gente, chegou um momento. Hoje o programa tá grande mesmo. Chegou um momento de agradecimento. Tudo na vida você tem que ser grato. Porque você recebe, você tem que ser grato. Muito, mas muito obrigado aos 10 mil inscritos que chegaram no canal Seabra Brazilian Television. Só para vocês terem ideia, nesse momento já somos 10.066 inscritos. Chegamos à nossa meta que a gente propôs a vocês aqui para o começo de outubro. E eu quero agradecer demais a cada um que chegou. Se vocês não estiverem gostando, se estiver gostando, comenta o que vocês quiserem. Aqui a gente, aqui a gente vai conversando, vai ajustando ao gosto do freguês, como diz. E a gente fica feliz que vocês tenham chegado. Sejam bem-vindos aos novos inscritos e vamos dobrar essa meta. Diretor, nós vamos para essa meta para quando? Até o final do ano, diretor? 15 mil? O diretor agora botou para cima. 15 mil. Ok, o diretor está falando aqui no meu ouvido, no meu ponto eletrônico, ó, tem um pontinho aqui, eu não estou inventando, ó, tá aqui, ó, vocês estão vendo. Ele está dizendo que vocês são demais e nós vamos chegar a 15 mil inscritores, 15 mil subscribers, que as pessoas estavam brincando. O que é subscribers? É porque é a palavra em inglês. Inscritos. Vamos chegar a 15 mil inscritos até o final do ano. Eu disse que brasileiro é bicho arretado, português é bicho também arretado e nós vamos chegar. Até o dia 30 de dezembro de 2025, 15 mil inscritos aqui no Seabra Brazilian Television. Por agora é só, a gente tem um encontro marcado logo mais a partir de 7 horas da noite no Jornal Brasil News, trazendo as últimas notícias do Brasil, trazendo as repercussões aqui dos Estados Unidos e do mundo também, inclusive sobre esse encontro do Lula com Trump. Até mais, obrigado a toda a equipe por fazer esse programa maravilhoso para vocês. Obrigado pelos 10 mil, vamos a 15 agora. Tchau, tchau.